Oi pessoal, aqui é o Theo e estou com vocês hoje para contar mais um caso chocante. O caso de Austin Arrouf. Um estudante belo, exemplar, atlético, no entanto, um grotesco canibal. Pode um jovem fisicamente saudável e forte de repente perder a razão, transformando-se em uma besta selvagem? E se tal transformação de fato ocorrer, onde se deve procurar a causa raiz dessa mudança drástica? Especialistas argumentam que tais distúrbios mentais frequentemente têm origem genética, podem resultar de experiências traumáticas, abuso de substâncias ou isolamento social. Não é apenas um surto repentino de insanidade, um frenesi selvagem ou um transtorno de personalidade. Profissionais médicos classificaram sua condição como delírio clínico de licantropia, e a mídia o rotulou de canibal. Acredita-se que o jovem sofra de uma síndrome psiquiátrica rara, na qual o paciente acredita estar se transformando em um animal. No entanto, as famílias das vítimas, tanto feridas quanto falecidas, por conta dessas bizarras transformações, estão convencidas de que Arrouf simulou insanidade para evitar uma pena maior. Arrouf não negou que consumia várias drogas narcóticas e psicotrópicas há muito tempo, mas exames demonstraram que ele estava limpo no momento em que cometeu os atos hediondos. Agora, vamos nos aprofundar neste caso complexo desde o início e investigar como o descendente de uma família abastada e respeitada, um aluno exemplar e atleta, se tornou um homem insano dependente de drogas com um desejo incontrolável de provar carne humana. O Menino de Ouro. Austin Malcolm Arrouf veio ao mundo em 21 de dezembro de 1996 na charmosa cidade turística de Palm Beach, na Flórida, sendo o primogênito de uma família abastada e respeitada de profissionais da saúde. Seu pai era um dentista renomado, com uma rede de clínicas odontológicas particulares, enquanto sua mãe se destacava como especialista farmacêutica. Os Arroufs residiam em uma ampla e luxuosa casa à beira-mar. Um ano e meio após o nascimento de Austin, a família ganhou mais um membro, uma filha chamada Haley. Desde cedo, os irmãos eram muito unidos, tratando-se como melhores amigos. Apesar de crescerem em um ambiente privilegiado, isso não significava que as crianças fossem mimadas. Seus pais garantiram que recebessem uma educação de qualidade e apoiaram seu desenvolvimento integral e todo o potencial criativo de seus filhos. Austin destacava-se como um aluno exemplar na escola, sendo apaixonado por tocar guitarra, engajado em esportes como luta livre e futebol, e participante assíduo de um grupo de teatro amador. Ele se via como uma pessoa criativa e ambiciosa. Ao lado de seus pais e irmã, Austin tinha o privilégio de viajar pelo mundo, explorando diferentes destinos em suas férias. Em uma redação durante seus anos escolares, Austin descreveu-se como alguém alegre e otimista, dotado de uma imaginação vívida capaz de criar qualquer coisa que desejasse. Ele também mencionou sua persistência em buscar a excelência acadêmica e esportiva, embora reconhecesse sua timidez como um obstáculo que, por vezes, dificultava sua interação com os colegas. Quando completou 13 anos, seus pais decidiram seguir caminhos diferentes. Seu pai deixou a residência da família para sua ex-mulher e passou a viver em uma casa igualmente luxuosa com sua nova parceira, que em breve se tornaria sua esposa. As crianças permaneceram com a mãe, enquanto o pai continuou envolvido em sua criação, oferecendo apoio financeiro. Algum tempo depois, sua mãe encontrou um novo parceiro e se casou com ele em menos de um ano, e ele se mudou para a casa da família. O adolescente enfrentou desafios com o divórcio de seus pais, mas é importante ressaltar que suas dificuldades emocionais não afetaram seu desempenho acadêmico ou esportivo. Sonhando com uma carreira na área médica, seguindo os passos de seus pais, Austin almejava ingressar em uma faculdade renomada, especializada em medicina. Um estudante brilhante e isolamento social. Durante o ensino médio, Austin se transformou em um verdadeiro galã. Ele cresceu muito, atingindo 1,87 metros, e desenvolveu uma constituição muscular impressionante. Seu sorriso cativante e seu olhar inocente e aberto lhe conferiam uma aparência quase angelical. No entanto, ele ainda era o mesmo rapaz tímido, o que dificultava sua capacidade de socializar com os colegas e formar relacionamentos românticos com as meninas. Em seu diário pessoal, mantido durante os anos de adolescência, ele registrou ter poucos amigos na escola, pois era rotulado como nerd e era alvo de zombarias pelos colegas.
O jovem expressava a esperança de que tudo mudasse para melhor quando ingressasse na faculdade, mudasse seu círculo social e deixasse a casa dos pais. Alguns meses antes de concluir o ensino médio, Austin recebeu a notícia de que tinha sido aceito no prestigiado programa de medicina da Universidade da Flórida, com duração de 4 anos. A conclusão bem-sucedida desse programa abriria amplas perspectivas de carreira para ele no futuro, além de possibilitar a continuidade de seus estudos em qualquer escola de medicina dos Estados Unidos. O estudante ficou extremamente feliz, pois seu sonho estava prestes a se realizar. No final de agosto, seus pais o levaram para o campus universitário, onde ele começaria seus estudos. Registrando tudo em um vlog, Austin embarcou na vida adulta independente que tanto ansiava. No entanto, pouco mudou para ele. Devido à sua timidez, ele ainda encontrava dificuldades para se relacionar com os colegas. Ele teve um breve namoro com uma garota adorável, mas logo terminaram porque algo em seu comportamento a incomodava, levando-a a encerrar o relacionamento. Durante seu primeiro ano na faculdade, o rapaz se interessou profundamente pela musculação, passando muitas horas na academia e alcançando resultados impressionantes. Ele desenvolveu músculos fortes e definidos que causavam admiração. No entanto, seu sucesso não se limitava apenas à sua dedicação e esforço. Os esteroides, que ele começou a usar regularmente, também desempenharam um papel importante. Ele compartilhou isso abertamente em seu vlog no YouTube, que iniciou na primavera de 2016. Austin compartilhou uma variedade de vídeos em seu canal, alguns abordando esportes e musculação em particular, enquanto outros o mostravam cantando com um violão, fazendo covers de hits populares ou imitando artistas famosos ao replicar seus estilos de performance. Alguns vídeos eram reflexões pessoais e filosóficas sobre a vida. Com o tempo, no entanto, suas postagens tornaram-se cada vez mais preocupantes. O jovem começou a alertar seus seguidores para nunca usarem esteroides, argumentando que poderiam levar uma pessoa à loucura. Ele também mencionou ter um lado selvagem e outro mais tranquilo, demonstrando confusão entre eles. Austin começou a gravar vídeos falando com diferentes sotaques, como se fossem diferentes personalidades, às vezes alterando o tom de sua voz ou até mesmo começando a chorar durante as gravações sem motivo aparente. Seu humor e expressões faciais também passaram por transformações estranhas, dando a impressão de estar fazendo caretas para a câmera. Posteriormente, especialistas que analisaram suas postagens concluíram que, em cada uma delas, o jovem estava praticamente implorando por ajuda. Para ele, esse blog se tornou o único meio de expressar seus sentimentos, já que ele não conseguia fazer amigos reais durante seus estudos. Além disso, essas gravações em vídeo revelaram como o estudante gradualmente perdeu a sanidade, com seu comportamento se tornando cada vez mais insano, provocativo e até mesmo agressivo. Os assinantes de Austin suspeitavam que ele estivesse usando algumas substâncias controladas e gravando seus vídeos sob sua influência. Eles o questionaram diretamente sobre isso nos comentários, mas ele respondeu que era prejudicial e, como atleta, nunca consideraria usar drogas. No entanto, seu comportamento sugeria o contrário, e um dos assinantes até especulou que ele poderia estar sofrendo de um transtorno de identidade dissociativo. O que estava acontecendo com Austin? Quando Austin voltou para casa durante as férias de verão, sua mãe e irmã, que não o viam há quase um ano e não acompanhavam seu blog online, ficaram completamente surpresas com as mudanças nele durante esse tempo. Austin passou por uma transformação física notável, tornando-se uma verdadeira montanha de músculos, mas essa era apenas a mudança visível do rapaz, elas nem imaginavam qual era o verdadeiro problema. Ele começou a se comportar de maneira estranha em todos os sentidos, dizendo coisas sem sentido e alegando que não precisava mais dormir. Inicialmente, sua família não deu muita importância ao que ele dizia, até que chegou a noite e Austin anunciou que iria patrulhar a casa para proteger sua família de supostas forças sombrias. E ele realmente cumpriu sua palavra, andando pela casa durante toda a noite. Além disso, a cada hora ele verificava os quartos de sua mãe e irmã, assegurando-lhes em voz alta que podiam dormir tranquilamente porque ele estava de guarda. Na manhã seguinte, sua mãe decidiu ter uma conversa sincera com ele e perguntou diretamente se ele estava usando drogas. Austin admitiu abertamente que havia experimentado praticamente todas as drogas no ano anterior e até descreveu como cada uma o afetava.
Entre outras coisas, ele tinha experimentado uma droga sintética poderosa que causava alucinações severas, acessos de raiva e podia levar a uma overdose fatal. No entanto, ele jurou para sua mãe que isso fazia parte do passado e que não tocava mais na substância que o havia enlouquecido. Depois de ouvir o filho, a senhora Rolfe tomou talvez a decisão mais crucial. Ela optou por não procurar ajuda de profissionais qualificados, achando que poderia ajudá-lo a lidar com seus problemas sozinha. Sendo uma farmacêutica experiente, ela tomou a iniciativa. Ela deu ao filho um sedativo e um comprimido para dormir, achando que isso o ajudaria a relaxar e repousar após uma noite sem descanso. No entanto, Austin, depois de cochilar por apenas algumas horas, estava de volta ao seu posto à noite. Ele retomou a patrulha pela casa até de manhã, informando seus familiares a cada hora que tudo estava calmo e não havia motivo para se preocupar. Isso continuou por várias semanas, mas a mãe ainda se recusava a envolver psiquiatras ou até mesmo informar seu ex-marido sobre a situação. Na manhã de 13 de agosto, Austin bateu na porta de uma ex-colega de classe que morava a algumas quadras dele. A garota ficou bastante surpresa, pois não se viam há mais de um ano e ele não tinha avisado sobre sua visita. Quando ela perguntou o motivo de sua aparição, Austin disse que tinha esquecido em que ano nasceu e precisava urgentemente dessa informação. A colega, confusa, respondeu que foi em 1996. Depois disso, o jovem virou abruptamente e saiu sem dizer uma palavra. O truque de Austin assustou e deixou a garota intrigada, então ela imediatamente ligou para a senhora Rolfe e contou tudo, perguntando se o menino poderia estar usando substâncias proibidas. Foi só então que a mulher decidiu ligar para seu ex-marido, que estava trabalhando em outro estado, e compartilhar suas preocupações de que algo estivesse seriamente errado com o filho deles. O pai do menino voou para a Flórida no dia seguinte e, após conversar com seu filho, sugeriu que ele se internasse voluntariamente em uma clínica para fazer uma avaliação, mas o jovem categoricamente se recusou. Então, o homem teve uma conversa franca com sua ex-esposa e juntos decidiram enviar seu filho para uma avaliação compulsória e tratamento subsequente em uma clínica de reabilitação de drogas ou em uma instituição psiquiátrica. No entanto, eles não conseguiram fazer isso a tempo. Uma confissão perturbadora. No dia seguinte, os amigos de Austin o convidaram para se juntar a eles na praia. Por conta do clima quente e ensolarado, sua mãe insistiu que Haley fosse junto para ficar de olho no irmão. Austin estava animado com o passeio, mas se vestiu de forma incomum para a praia, como se estivesse indo para as montanhas. Ele usava um moletom atlético grosso com mangas compridas, calças combinando, botas e óculos de esqui. Quando seus amigos o viram vestido assim, eles inicialmente ficaram em silêncio, depois explodiram em risos alguns segundos depois. Eles provocaram Austin, perguntando por que ele estava vestido daquela maneira e se tudo estava bem com ele. Austin ficou seriamente irritado, gritando que se eles achavam que ele estava louco, então ele agiria de acordo e terminaria a vida de um deles. Os meninos não levaram suas palavras a sério, mas recuaram apenas para garantir. Haley percebeu que seu irmão estava à beira de um colapso, então decidiu conversar com ele e acalmá-lo. Durante a conversa, inaudível para os outros, Austin disse à sua irmã que ele não era inteiramente humano, mas metade animal, imortal e possuidor de força sobre-humana. Suas palavras a assustaram, mas ela tentou permanecer calma para evitar provocar a agressividade de seu irmão. Na praia, Austin agiu completamente normal e de forma natural. Ele brincou, riu, jogou vôlei com os amigos e fez palhaçadas. Conforme a noite se aproximava, eles se despediram e cada um seguiu seu caminho. Austin e Haley se dirigiram a um pequeno restaurante perto da costa, onde planejavam encontrar o pai e sua atual esposa. No caminho, Austin disse a Haley que pretendia testar sua imortalidade e então seguiu em direção a uma movimentada rodovia, planejando atravessá-la de forma descuidada, buscando ser atropelado. Quando Haley percebeu o que estava acontecendo, ela correu atrás de seu irmão e o arrastou para longe da pista, implorando para ele se apressar porque estavam sendo esperados. Austin concordou que não deveriam fazer ninguém esperar e seguiu silenciosamente sua irmã. No jantar, Austin se comportou de forma estranha novamente, levantando-se da mesa várias vezes para sair e olhar ao redor como se temesse alguém, e então voltava. Em seguida, ele decidiu contar ao pai e à madrasta sobre sua imortalidade.
Quando seu pai calmamente sugeriu buscar ajuda profissional, Austin pulou, gritou que não estava louco, empurrou seu pai com força e saiu correndo do restaurante. O ataque a um casal de idosos e seu vizinho. O que se desdobrou depois que o jovem deixou o restaurante poderia ser o roteiro de um filme de terror. Mais tarde, ele afirmou não ter memória dos eventos e não conseguia acreditar que era capaz de tamanha brutalidade. Austin caminhou vários quilômetros até que vagou por um bairro desconhecido. Lá, a luz brilhante de uma garagem aberta chamou sua atenção e ele se dirigiu para lá. Naquela residência morava um casal idoso, John Stevens, de 59 anos, e Michelle Mission Stevens, de 56 anos. À noite, eles gostavam de fazer churrasco e assistir filmes em sua espaçosa garagem, montada como uma sala de estar. Eles eram casados há mais de um quarto de século, tinham 3 filhos adultos morando sozinhos, e agora estavam desfrutando de sua aposentadoria e da companhia um do outro. Naquela noite, John saiu para passear com o cachorro deles enquanto sua esposa preparava tudo para a noite de filmes habitual. Quando Michelle viu um jovem desconhecido no gramado, ela não sentiu ameaça e até perguntou se ele precisava de ajuda, mas a situação tomou um rumo inesperado. O vizinho do casal, Jeff Fisher, morava do outro lado da rua e era próximo dos Stevens. Por volta das 9 da noite, ele ouviu ruídos suspeitos do lado de fora. Olhando para o quintal, ele ouviu de repente o grito agonizante de Michelle. Sem hesitar, ele correu para ajudar seus vizinhos e viu um jovem alto e grande atacando a mulher idosa perto da garagem aberta. Jeff tentou afastar o estranho, mas o jovem era excessivamente forte, derrubando Jeff no chão. Enquanto ele tentava se recuperar, o agressor o esfaqueou várias vezes nas costas e no ombro. Percebendo que estava superado e precisava de ajuda, Jeff correu para dentro da casa dos Stevens para atrair a atenção do atacante para longe de si mesmo. Depois de sair pela porta dos fundos, ele seguiu para sua própria casa. Somente quando estava dentro é que ele percebeu que o agressor não o tinha seguido, mas que ele havia infelizmente voltado para finalizar Michelle. Jeff imediatamente ligou para a polícia e para os serviços médicos de emergência, relatando um ataque armado por um estranho com uma faca e que ele havia sido ferido junto com sua vizinha idosa. Depois de falar com os serviços de emergência, Jeff ficou em silêncio, ouvindo atentamente. Logo, ele estava convencido de que ninguém estava do lado de fora de sua porta e que o agressor tinha ficado na casa dos vizinhos. Além disso, o agressor agora emitia sons estranhos semelhantes ao rosnar de uma fera selvagem, acompanhados por gritos de terror e gemidos. O ataque fatal e o ato grotesco. Levou cerca de 10 minutos para a polícia chegar ao local, mas, infelizmente, já era tarde demais. A visão que os aguardava era aterradora e além de qualquer explicação lógica. 2 policiais se aproximaram da garagem, armas em punho, apenas para congelarem incredulidade na entrada. Lá, em uma poça de sangue, jazia o corpo sem vida da dona da casa, Michelle Mission Stevens. A autópsia posterior revelou que ela sofreu múltiplos traumas contundentes na cabeça e uma facada no peito. Um pouco mais adiante, na fraca luz, estavam mais 2 pessoas no chão, mas levou um momento para os policiais processarem a cena. Um homem estendeu a mão, suplicando por ajuda com voz tensa. Acima dele, havia outro homem, aparentemente sufocando-o, agarrando seu pescoço com uma mão e inclinando a cabeça para trás com a outra. Os policiais exigiram que o agressor libertasse a vítima, ameaçando com suas armas, mas ele não mostrou reação. Disparar seria muito arriscado devido à chance de atingir ambos os indivíduos. Em vez disso, um policial sacou uma arma de choque, avisou que estava prestes a usá-lo e se aproximou. Foi só então que ele viu que o agressor não estava apenas atacando, mas realmente mordendo o rosto do homem, segurando sua cabeça e pescoço firmemente. A vítima, como você pode imaginar, era John Stevens. Abaixo dele, espalhava-se uma vasta poça de sangue. Sua bochecha esquerda estava faltando um pedaço de carne, e seu lábio, nariz e orelha também estavam mutilados e aparentemente mastigados. O homem idoso estava imobilizado, mal conseguindo se mover, implorando silenciosamente por ajuda. O policial eletrocutou o canibal com a arma de choque, mas ele parecia não ser afetado, continuando a dilacerar o rosto da vítima com os dentes. Um chute no rosto do agressor só o fez rosnar alto e morder novamente a bochecha de Stevens. Chutes subsequentes pouco fizeram para detê-lo.
Reforços chegaram, incluindo um cachorro policial que foi solto sobre o jovem frenético. O cachorro se agarrou ao braço do agressor, mas ele parecia não sentir dor, conseguindo se libertar e se ferindo ainda mais. Um poderoso chute de um policial finalmente desorientou o agressor tempo suficiente para algemá-lo. Neste momento, o jovem afirmou sentir-se mal, possivelmente após ter ingerido algo ruim antes de perder a consciência e convulsionar. Equipes médicas de emergência transportaram 4 indivíduos do local. A senhora Stevens não pôde ser revivida, e seu marido sucumbiu aos ferimentos a caminho do hospital devido à grande perda de sangue causada pelas facadas e ao choque de ter sua carne consumida. O vizinho ferido que denunciou o incidente sobreviveu, mas sofreu danos motores permanentes menores em sua mão direita devido a danos nos nervos e tendões. Quanto ao agressor, ele entrou em coma após ingerir uma substância de uma garrafa na garagem que confundiu com álcool, mas era maconha. Ele sofreu queimaduras graves no esôfago e estômago, passou vários dias à beira da vida e da morte, mas foi finalmente salvo por profissionais médicos. Memórias fragmentadas. Austin passou quase 2 semanas em coma antes de finalmente recobrar a consciência e poder dar seu relato, alegando que não se lembrava de nada sobre os eventos daquele dia. Gradualmente, ele começou a lembrar do jantar no restaurante e da discussão com seu pai, após o qual ele se afastou. Ele então relatou ter avistado uma figura etérea que o conduziu por becos escuros e bairros desconhecidos até que uma luz surgiu ao longe. A fonte da luz acabou sendo uma lanterna perto da garagem dos Stevens, onde a proprietária estava preparando um churrasco. Quando sua presença assustou a mulher, ela gritou por socorro. Austin admitiu tê-la golpeado várias vezes e então sacou uma faca, declarando que a libertaria do mal. Naquele momento, um vizinho, Jeffrey Fisher, o atacou, que Austin percebeu como um demônio, e ele retaliou com a faca. Depois que Fisher correu para buscar ajuda, Austin continuou a agredir a mulher até que ela não mostrasse mais sinais de vida. Ele então avistou uma garrafa, confundiu seu conteúdo com álcool e bebeu metade do conteúdo. Logo depois, ele ouviu um cachorro latindo e a voz de um homem. A proprietária havia retornado chocada com a cena. Austin afirmou não se lembrar do que aconteceu em seguida, pelo menos de acordo com seus próprios relatos. Inicialmente, houve especulações de que Austin estava sob a influência de narcóticos potentes, o que poderia explicar sua agressão e insensibilidade à dor. No entanto, quando ele foi testado no hospital, seu sangue não apresentou traços de drogas, medicamentos ou álcool. Isso levou à conclusão de que Austin poderia ter tido um surto psicótico, agindo sem consciência de suas ações. Determinar a veracidade dessa alegação ficou a cargo de psiquiatras experientes. Entre o tribunal e o cuidado psicológico. O caso de Austin Arolf atraiu grande atenção midiática devido à sua extrema brutalidade e ambiguidade. Os filhos do casal falecido, assim como os parentes do vizinho ferido, estavam convencidos de que o jovem estava simulando insanidade e lapsos de memória para ser considerado louco e evitar uma punição severa. Este sentimento era compartilhado pela maioria dos observadores do caso. O especialista psicológico e psiquiátrico designado pelo Estado, Dr. Landrum, observou em seu relatório que a doença mental do jovem o levou a um episódio psicótico agudo, resultando na morte de 2 pessoas. No entanto, o promotor argumentou no tribunal que não acreditava que o réu atendesse à definição legal de insanidade no momento em que cometeu o crime. Houve sugestões de que a saúde mental do jovem havia se deteriorado devido a seus experimentos com várias drogas, uso de esteroides e dificuldades em se socializar com os colegas, experiências que ele enfrentava desde a escola. No entanto, no momento do crime, ele estava sóbrio, sem traços de substâncias ilegais ou álcool encontrados em seu sangue, indicando que as razões para seu comportamento agressivo estavam em outro lugar. Durante uma das audiências no tribunal, o pai de Austin revelou que havia pelo menos um caso confirmado de esquizofrenia em sua família e temia que essa doença grave tivesse sido transmitida a seu filho. É interessante observar que o estudante era suspeito de sofrer de um distúrbio bastante raro conhecido como delírio de licantropia clínica. Um diagnóstico como esse poderia explicar por que o jovem se comportava como uma fera selvagem e era insensível à dor, mas nenhum dos psiquiatras que examinaram o réu puderam confirmar o diagnóstico. Depois do tratamento, Austin foi transferido para a prisão e aguardava julgamento.
Transcorrido algum tempo, em novembro de 2022, um juiz julgou o caso e decidiu que o jovem Austin não poderia ser considerado culpado por seus crimes por motivo de insanidade. Especialistas disseram que durante o ato hediondo, o rapaz estava sofrendo de um surto psicótico agudo e que não podia discernir o certo do errado naquele momento. Tal decisão deixou os familiares das vítimas enfurecidos, mas de nada adiantou para mudar a decisão da corte. Infelizmente, um caso horrendo que passou impune. Mas e vocês, o que pensam sobre o caso? Deixem seus comentários, deem like no vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e ativem o sininho para receberem as próximas histórias aterrorizantes que virão. Obrigado por assistir e até a próxima!